Quando seus cartões Platinum foram recusados publicamente, um empresário milionário nunca imaginou que uma criança de 9 anos mudaria sua vida para sempre com um gesto que o faria questionar tudo o que construiu. Às vezes, a vida coloca pedras no caminho para que possamos tropeçar e descobrir novas estradas que nunca imaginaríamos trilhar. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O ar-condicionado do BMW Series 7 blindado cortava o calor úmido de Manaus naquela tarde de sábado, enquanto Rafael Barbosa ajustava o relógio suíço no pulso e observava o movimento do supermercado Tropical, um dos estabelecimentos mais sofisticados da zona sul da capital amazonense. Aos 35 anos, ele havia se tornado uma das figuras mais poderosas do setor imobiliário da região norte, construindo um império que se estendia desde os condomínios de luxo da Ponta Negra até os complexos comerciais que transformavam a paisagem urbana de Manaus. Rafael descendia de uma história muito diferente da realidade atual. Filho de João Barbosa, um pedreiro que construíra a vida com as próprias mãos, e de Lucia Barbosa, uma costureira cujos dedos calejados haviam bordado sonhos em cada peça que criava, ele crescera no Conjunto Esperança, um dos bairros mais simples da periferia manauense. As casas pequenas, as ruas ainda sem asfalto na época da sua infância, e o cheiro constante de peixe tambaqui sendo preparado nas cozinhas da vizinhança eram memórias que ele lutava diariamente para apagar da mente. Sua mãe sempre repetia que gente boa ajuda gente boa, um ensinamento que ecoava pela casa simples todas as vezes que ela compartilhava o pouco que tinham com vizinhos ainda mais necessitados. Rafael assistia, ainda menino, quando Dona Lúcia dividia os últimos quilos de farinha com a família do lado, ou quando seu João emprestava as ferramentas de trabalho para quem precisava fazer um conserto urgente em casa. Aquela solidariedade familiar, no entanto, havia sido gradualmente abandonada na corrida implacável pelo enriquecimento. O processo de distanciamento de suas origens aconteceu de forma progressiva e calculada. Durante a adolescência, Rafael descobrira que possuía uma habilidade natural para os números e uma ambição que consumia cada pensamento. Estudou com bolsas de estudo, trabalhou em 2 empregos enquanto cursava engenharia civil e lentamente começou a substituir a solidariedade familiar pelos contratos milionários que aprendeu a fechar usando métodos cada vez mais questionáveis. Agora, décadas depois, dirigia um carro que custava mais que a renda anual de muitas famílias manauenses. Suas roupas vinham diretamente de São Paulo e Miami. Seus sapatos italianos pisavam apenas nos mármores mais caros, e seus relógios suíços marcavam o tempo de uma vida construída sobre a obsessão por status social. Rafael tratava pessoas como oportunidades de negócio, mantinha uma frieza calculista em todos os relacionamentos e sua generosidade se limitava a doações públicas cuidadosamente planejadas para melhorar a imagem corporativa da Barbosa Empreendimentos Imobiliários. Por baixo dessa fachada impecável de sucesso, ele carregava um conflito interno devastador que ninguém suspeitava: o pavor constante de voltar à pobreza da infância. Este medo o fazia acumular riqueza compulsivamente, investir cada centavo em novos empreendimentos e se distanciar cada vez mais da humanidade que um dia conhecera. O garoto que brincava descalço nas ruas de terra do Conjunto Esperança havia morrido para dar lugar a um empresário que via cada relacionamento como uma transação comercial. Naquela tarde específica de sábado, Rafael planejava impressionar sua namorada, Isabela Tavares, uma modelo de 26 anos que posava para campanhas publicitárias e desfilava nos eventos mais exclusivos de Manaus. O jantar romântico que havia planejado custaria mais que o salário mensal de muitos trabalhadores da cidade, e cada item selecionado tinha o propósito específico de demonstrar seu poder aquisitivo. O carrinho que empurrava pelo supermercado transbordava com salmão norueguês, vinhos franceses que custavam fortunas,
chocolates suíços importados, caviar iraniano, queijos europeus maturados em caves centenárias e uma coleção de ingredientes exóticos que transformariam a cobertura do seu apartamento na Ponta Negra em um cenário de ostentação gastronômica. O supermercado tropical fervilhava com o movimento típico dos fins de semana. Famílias inteiras faziam as compras da semana. Crianças corriam entre os corredores e o som constante das máquinas registradoras se misturava com conversas animadas em português, temperado com o sotaque característico da região amazônica. O aroma de pães frescos vindos da padaria interna se misturava com o perfume das frutas tropicais expostas em montanhas coloridas, criando uma atmosfera que lembrava a diversidade e a riqueza natural da região. Rafael observava aquele ambiente com um distanciamento calculado, como se fosse um antropólogo estudando uma tribo distante. Para ele, aquelas pessoas representavam consumidores em potencial para seus empreendimentos, números em planilhas, estatísticas de renda que determinavam onde construiria seus próximos projetos. Não conseguia mais enxergar histórias humanas, sonhos, dificuldades ou alegrias genuínas. Sua capacidade de conexão emocional havia sido sistematicamente destruída pela ambição desenfreada. Ao se dirigir para o caixa premium, destinado aos clientes que faziam compras de alto valor, Rafael antecipava mentalmente a reação de admiração que sua compra provocaria. Os produtos caríssimos eram uma declaração silenciosa de poder, uma forma de se distinguir da multidão e confirmar publicamente que havia transcendido as limitações da origem humilde. O valor total ultrapassaria facilmente R$ 2.000, uma quantia que gastava sem sequer piscar, mas que representava o orçamento alimentar de muitas famílias por meses inteiros. A fila do caixa premium estava relativamente movimentada, com outros clientes que também faziam compras de alto padrão. Rafael posicionou-se atrás de uma senhora elegante que comprava vinhos importados, e à sua frente formou-se uma pequena multidão de pessoas que observavam com curiosidade a quantidade e a sofisticação dos produtos que havia selecionado. Alguns sussurravam comentários sobre os preços, outros fotografavam discretamente os rótulos dos vinhos e uma atmosfera de admiração misturada com inveja começou a se formar ao redor dele. Quando chegou sua vez, Rafael cumprimentou a operadora de caixa com a cordialidade superficial que reservava para prestadores de serviços. A jovem, uma mulher de aproximadamente 25 anos, com um sorriso profissional, começou a passar cada item pelo scanner eletrônico. O som característico dos bips ecoava rapidamente, enquanto o valor total crescia na tela digital, criando uma sinfonia cara que normalmente alimentava o ego de Rafael. Salmão norueguês, R$ 280. Vinho francês Bordeaux, R$ 450. Chocolates suíços, R$ 120. Caviar iraniano, R$ 390. Queijos europeus, R$ 210. A lista continuava implacavelmente, e o valor total se aproximava dos R$ 2.000 conforme Rafael havia previsto. As pessoas na fila observavam com uma mistura de fascínio e desconforto, algumas calculando mentalmente quantos dias de trabalho seriam necessários para custear uma única compra daquelas. O momento da verdade chegou quando a operadora anunciou o valor total: R$ 2.347. Rafael retirou do bolso da camisa italiana uma carteira de couro legítimo e extraiu seu cartão Platinum principal, um pedaço de metal que representava anos de construção de patrimônio e relacionamento bancário. Entregou o cartão com a confiança de quem jamais havia enfrentado uma recusa, esperando que a transação fosse processada rapidamente para que pudesse seguir com seus planos grandiosos. A máquina emitiu um som diferente do habitual. Em vez do bip de confirmação, produziu um ruído prolongado que indicava erro no processamento. A operadora franziu o senho, tentou novamente, e o mesmo som se repetiu. — Senhor, parece que houve algum problema com seu cartão. Poderia tentar outro? A voz dela mantinha a cordialidade profissional, mas Rafael sentiu um primeiro sinal de alarme se acendendo em sua mente. Sem demonstrar preocupação, Rafael retirou seu segundo cartão Platinum,
de um banco diferente, com limite ainda maior que o primeiro. A operadora processou a transação, mas novamente a máquina emitiu o ruído de erro. Uma pequena ruga de preocupação começou a se formar na testa de Rafael, mas ele manteve a compostura e retirou um terceiro cartão, este de uma instituição internacional com a qual mantinha relacionamento há mais de uma década. Tentativa após tentativa, cartão após cartão, o resultado permanecia o mesmo. Sistema negou, transação recusada, operação não autorizada. Rafael havia retirado todos os 7 cartões que carregava, incluindo os corporativos da empresa, e nenhum funcionava. A fila atrás dele começou a ficar impaciente, com pessoas checando o relógio e suspirando em voz alta. Comentários maldosos começaram a circular em sussurros. Deve estar sem dinheiro de verdade. Provavelmente é tudo fachada. Rico de aparência, pobre de verdade. A operadora, constrangida com a situação, sugeriu: Senhor, talvez seja um problema no sistema bancário hoje. Acontece às vezes nos fins de semana. O senhor poderia tentar fazer um Pix ou talvez voltar mais tarde? A sugestão era gentil, mas para Rafael soava como uma humilhação pública. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de anos, estava sendo destroçada diante de dezenas de espectadores que agora viam o poderoso empresário incapaz de pagar por suas próprias compras. O constrangimento se intensificou quando uma voz infantil cortou a tensão do ambiente. Mamãe, por que aquele homem está triste? Uma menina de aproximadamente 9 anos, com cabelos cacheados presos em 2 tranças e usando um vestido simples mas limpo, apontava discretamente na direção de Rafael. Ao lado dela, uma mulher de cerca de 33 anos, com roupas que evidenciavam uma condição financeira modesta, mas uma dignidade inabalável, segurava a mão da filha e observava a cena com compaixão genuína. Cristiane Santos trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes, cumprindo jornadas de 12 horas diárias para sustentar a filha sozinha. Havia criado Luna com valores sólidos, ensinando que ajudar o próximo independe da situação financeira de cada um. A menina, por sua vez, possuía uma bondade genuína que via necessidade onde outros enxergavam ostentação, acreditando sinceramente que pessoas boas merecem ajuda independente das aparências. Luna observava Rafael com os olhos da inocência, vendo apenas um homem que parecia precisar de ajuda. Ela não conseguia compreender os detalhes da situação financeira, não entendia o significado dos cartões recusados ou da humilhação social, mas percebia claramente que alguém estava em dificuldades. Com a espontaneidade típica da infância, ela soltou a mão da mãe e caminhou na direção de Rafael. Moço, o senhor está precisando de ajuda? A pergunta saiu com a sinceridade cristalina de quem ainda não foi corrompida pelas complexidades do mundo adulto. Rafael baixou os olhos e encontrou o olhar da menina, sentindo algo estranho acontecer em seu peito endurecido. Por alguns segundos, ele viu naqueles olhos escuros a mesma bondade que encontrava no olhar de sua mãe quando ela ajudava os vizinhos no Conjunto Esperança. Antes que Rafael pudesse responder, Luna retirou de uma pequena bolsa infantil uma nota amassada de R$ 10 e algumas moedas que totalizavam R$ 5 a mais. R$ 15 que havia economizado fazendo pequenos trabalhos na vizinhança, ajudando a varrer quintais, organizando prateleiras em pequenos comércios, carregando compras para idosos. Era todo o dinheiro que possuía no mundo, fruto de semanas de esforço, economizado com o sonho de comprar um presente para o aniversário da mãe. Toma, moço, é só R$ 15, mas talvez ajude. Luna estendeu o dinheiro na direção de Rafael, com um sorriso tímido mas genuíno. O supermercado inteiro pareceu ficar em silêncio por um momento. Os clientes que momentos antes sussurravam malícias pararam de falar. A operadora de caixa engoliu em seco, e até as crianças que corriam pelos corredores pareceram intuir que algo especial estava acontecendo. Rafael permaneceu imóvel, olhando para aquela nota amassada, e as moedas pequenas na mão estendida de uma criança que não o conhecia, que não tinha motivos para ajudá-lo, que nem sequer compreendia quem ele era ou o que representava na sociedade manauense. O contraste era devastador. Ele,
com roupas que custavam milhares, relógios que valiam fortunas, carros blindados estacionados do lado de fora, sendo oferecido ajuda por uma menina que provavelmente nunca havia possuído mais de R$ 100 ao mesmo tempo na vida. Cristiane se aproximou rapidamente, constrangida com a atitude da filha. Luna, volta aqui. Desculpa, senhor. Ela ainda é uma criança. Mas Rafael levantou a mão, sinalizando que estava tudo bem. Algo profundo estava acontecendo dentro dele. Uma rachadura na armadura emocional que havia construído ao longo dos anos. Pela primeira vez em décadas, ele estava sendo confrontado com a bondade genuína, desinteressada, pura. Não, está tudo bem, Rafael murmurou, a voz embargada de uma forma que ele não conseguia explicar. Muito obrigado, pequena. Você tem um coração muito generoso. Ele não aceitou o dinheiro, mas se abaixou até ficar na altura dos olhos de Luna. Guarda esse dinheiro para você. Você vai precisar mais que eu. A fila havia se dispersado, alguns clientes mudando para outros caixas, outros simplesmente observando aquela cena inusitada. Rafael recolheu seus cartões, deixou as compras no carrinho e saiu do supermercado em um estado de confusão emocional que não experimentava há anos. O som dos seus passos ecoava pelo estacionamento, enquanto ele caminhava em direção ao BMW. Mas por algum motivo, o carro luxuoso parecia menos importante do que momentos antes. Durante o trajeto de volta para casa, Rafael dirigia no piloto automático, sua mente completamente tomada pela imagem daqueles R$ 15 sendo oferecidos por mãos pequenas e generosas. O ar-condicionado gelado do carro não conseguia dissipar o calor estranho que sentia no peito. Uma sensação que não conseguia nomear, mas que o deixava profundamente desconfortável e, ao mesmo tempo, curiosamente tocado. Chegando ao apartamento de cobertura na Ponta Negra, com vista panorâmica para o Rio Negro, e decoração que havia custado uma fortuna, Rafael se encontrou pela primeira vez questionando o que realmente possuía. Todas as conquistas materiais, todos os símbolos de status, toda a riqueza acumulada, pareciam diminutos diante da grandeza simples do gesto de uma criança que oferecera tudo o que tinha para ajudar um estranho. Enquanto observava o pôr do sol através das janelas amplas, Rafael não conseguia parar de pensar naquele momento transformador. Algo havia começado a mudar dentro dele, uma semente de transformação que Luna havia plantado sem sequer saber. O homem que havia entrado no supermercado não era o mesmo que havia saído, e isso era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. 3 dias depois do episódio no supermercado, Rafael acordou com a mesma sensação estranha que o acompanhava desde sábado. O apartamento de cobertura, com seus 400 metros quadrados de luxo e sofisticação, parecia maior e mais vazio do que nunca. As obras de arte nas paredes, os móveis de grife importados da Itália e a vista espetacular do Rio Negro que tanto impressionavam visitas importantes não conseguiam preencher o vazio que crescia em seu peito. Durante os 3 dias, Rafael havia tentado retomar a rotina normal, mas algo fundamental havia mudado. As reuniões de negócios pareciam vazias. As conversas com Isabela soavam superficiais, e até mesmo os números impressionantes dos relatórios financeiros da Barbosa Empreendimentos não traziam a satisfação habitual. A imagem de Luna oferecendo seus R$ 15 voltava constantemente, interrompendo apresentações importantes e dispersando sua concentração durante contratos milionários. Na terça-feira pela manhã, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar, Rafael decidiu testar novamente seus cartões. Dirigiu-se ao mesmo supermercado tropical, mas desta vez com uma compra simples. Apenas alguns itens básicos para verificar se realmente havia algum problema com o sistema bancário. Aproximou-se do caixa com o coração acelerado, uma sensação ridícula para alguém que normalmente não se preocupava com questões financeiras. A operadora, a mesma jovem de sábado, o reconheceu imediatamente e sorriu com simpatia. Bom dia, senhor. Problemas com o sistema resolvidos? Rafael assentiu e entregou o primeiro cartão Platinum que havia sido recusado. A máquina emitiu o bip familiar de transação aprovada instantaneamente. Testou o segundo cartão. Aprovado. O terceiro, funcionando perfeitamente.
Todos os cartões que haviam sido sistematicamente recusados na frente de dezenas de pessoas agora funcionavam como se nada tivesse acontecido. A explicação técnica era simples. Sobrecarga no sistema bancário durante um feriado nacional havia causado instabilidades temporárias. Mas para Rafael aquela coincidência parecia um sinal divino que não podia ignorar. Era como se o universo tivesse conspirado para aquela lição de humildade, forçando-o a experimentar uma vulnerabilidade que havia esquecido desde a infância no conjunto Esperança. Durante o resto da semana, Rafael se pegou pensando constantemente em Luna e Cristiane. Quem eram? Como viviam? Em que condições? A curiosidade evoluiu para uma necessidade quase obsessiva de encontrá-las novamente. Na sexta-feira, após muito pensar, tomou uma decisão que surpreenderia qualquer pessoa que o conhecesse. Dirigiu-se de volta ao supermercado Tropical, não para fazer compras, mas para procurar informações sobre a família que havia tocado sua vida de forma tão profunda. Conversou discretamente com alguns funcionários, explicou a situação sem entrar em detalhes constrangedores e descobriu que Cristiane era conhecida na região. Trabalhava como faxineira em alguns estabelecimentos do bairro, sempre acompanhada da filha, quando não estava em horário escolar. Uma das operadoras de caixa forneceu uma informação valiosa. Mãe e filha costumavam passar pelo supermercado todos os sábados pela manhã, fazendo compras básicas para a semana. No sábado seguinte, Rafael chegou ao supermercado mais cedo que o habitual, desta vez usando roupas muito mais simples que seu padrão. Uma camisa polo básica, calças jeans sem grife e tênis esportivos comuns. Havia guardado o BMW na garagem e dirigido um dos carros da empresa, um sedã popular que usava apenas para visitas a canteiros de obra em bairros mais simples. Mesmo assim, sentia-se constrangido, como se estivesse usando uma fantasia mal ajustada. Por volta das 9 da manhã, Luna apareceu correndo entre os corredores, seguida por Cristiane, que carregava uma cesta pequena. Rafael observou de longe, notando como a mãe escolhia cada produto com cuidado, comparando preços, optando sempre pelas marcas mais econômicas. Luna ajudava carregando itens leves, sorrindo constantemente, cumprimentando outros clientes e funcionários com uma alegria natural que iluminava o ambiente ao redor. Quando se aproximaram do caixa, Rafael finalmente reuniu coragem para se aproximar. "Com licença", disse hesitante. "Lembra de mim? Sou o homem que vocês ajudaram sábado passado." Cristiane o reconheceu imediatamente e demonstrou constrangimento, temendo que ele estivesse ali para reclamar da atitude da filha. Luna, no entanto, sorriu amplamente, como se reencontrar um amigo querido. "Oi, moço. Conseguiu resolver o problema dos cartões?" A pergunta inocente de Luna fez Rafael sorrir genuinamente pela primeira vez em anos. "Consegui sim, obrigado. Na verdade, vim aqui para agradecer vocês duas pessoalmente e perguntar se posso convidá-las para um lanche." Cristiane demonstrou resistência inicial, explicando que não tinham tempo e precisavam voltar para casa, mas Luna insistiu com entusiasmo. Acabaram indo a uma lanchonete simples na praça de alimentação do shopping próximo, onde Rafael teve sua primeira conversa real com pessoas que não estavam interessadas em seus negócios, sua conta bancária ou suas conexões sociais. Luna falou sobre a escola, as amigas, os desenhos que gostava de fazer. Cristiane, inicialmente tímida, gradualmente se abriu para falar sobre o trabalho, as dificuldades de criar uma filha sozinha, os sonhos que nutria para o futuro da menina. Durante aquela conversa de 2 horas, Rafael descobriu um mundo que havia esquecido completamente. Cristiane acordava às 5 da manhã para levar Luna à escola, trabalhava em 3 empregos diferentes até às 8 da noite e ainda encontrava energia para ajudar a filha com as lições de casa. Vivia em uma casa pequena alugada no bairro Coroado, uma das áreas mais carentes de Manaus, mas mantinha o lar sempre limpo e organizado, decorado com desenhos de Luna e fotografias da família. O que mais impressionou Rafael foi a ausência total de amargura ou inveja nas palavras de Cristiane. Ela não reclamava das dificuldades, não culpava ninguém pelas circunstâncias difíceis e demonstrava uma gratidão genuína pelas pequenas conquistas do dia a dia.
Quando Luna ganhou uma medalha na escola por ter ajudado uma colega com dificuldades, Cristiane falava daquele momento como se fosse a conquista mais importante do mundo. Sabe, disse Cristiane em determinado momento, eu sempre ensino para a Luna que a gente não mede as pessoas pelo que elas têm, mas pelo que elas fazem com o que têm. Não importa se é muito ou pouco, o que importa é usar para o bem. As palavras ecoaram na mente de Rafael como um eco distante da voz de sua própria mãe, Lucia, repetindo ensinamentos similares décadas atrás no Conjunto Esperança. Quando se despediram, Rafael sentiu uma reluctância estranha em voltar para sua vida luxuosa. O apartamento de cobertura parecia frio demais, o BMW muito silencioso, os restaurantes caros vazios de alegria verdadeira. Pela primeira vez em anos, ele foi dormir pensando em pessoas reais com problemas reais, em vez de planilhas financeiras e projeções de lucro. Na segunda-feira, durante uma reunião importante com investidores internacionais, interessados em financiar um novo empreendimento na zona oeste de Manaus, Rafael se pegou pensando na casa pequena de Cristiane e Luna. Os números impressionantes sendo apresentados na sala de reuniões perderam parte do significado quando ele imaginou quantas famílias, como a de Cristiane, poderiam ser beneficiadas com habitação popular em vez de mais condomínios de luxo. A semana seguinte trouxe mais reflexões perturbadoras. Durante um jantar caro com Isabela, em um dos restaurantes mais sofisticados da cidade, Rafael observou que gastava em uma única refeição o equivalente a quase um mês do salário de Cristiane. O valor de seu relógio suíço poderia pagar um ano inteiro de aluguel da casa onde Luna crescia. Estes cálculos mentais o deixavam profundamente desconfortável, mas também começavam a despertar uma consciência adormecida há décadas. Isabela notou a mudança no comportamento do namorado. Você está estranho ultimamente, Rafael. Distraído, pensativo. Algum problema nos negócios? Ele tentou explicar sobre o encontro com Luna e Cristiane, mas percebeu que Isabela não conseguia compreender por que aquilo o afetava tanto. Para ela, tratava-se apenas de mais uma família pobre, entre milhares que existiam na cidade. A reação de Isabela revelou algo que Rafael começava a perceber. A maior parte das pessoas em seu círculo social havia perdido completamente a capacidade de se conectar emocionalmente com a realidade da maioria da população. Viviam em uma bolha de privilégios que os isolava das verdadeiras necessidades humanas, transformando problemas sociais em estatísticas abstratas, em vez de histórias reais de pessoas reais. Na sexta-feira daquela semana, Rafael tomou uma decisão que marcaria o início de sua transformação. Voltou ao supermercado na esperança de encontrar novamente Cristiane e Luna. Desta vez, levou uma proposta concreta. Queria ajudar de alguma forma, mas não sabia como fazer isso sem soar condescendente ou invasivo. Também carregava uma curiosidade genuína sobre como elas viviam, que desafios enfrentavam, que sonhos alimentavam. Encontrou-as novamente no horário habitual. E desta vez, Cristiane parecia mais à vontade em sua presença. Rafael explicou que gostaria de conhecer onde moravam, se fosse possível, para entender melhor a realidade que elas vivenciavam. Cristiane hesitou inicialmente, envergonhada das condições simples da casa, mas Luna insistiu entusiasmadamente para que o amigo novo fosse visitá-las. O trajeto até o bairro Coroado foi uma jornada no tempo para Rafael. As ruas asfaltadas da Zona Sul gradualmente deram lugar a vias mais simples, depois a ruas sem calçamento adequado, até chegarem a uma área onde as casas eram pequenas, geminadas, construídas com materiais básicos, mas mantidas com dignidade e cuidado. Era como voltar ao Conjunto Esperança de sua infância, mas desta vez como visitante externo. A casa de Cristiane e Luna tinha aproximadamente 40 metros quadrados, divididos em 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e banheiro. Mas o que imediatamente chamou a atenção de Rafael foi a atmosfera de amor e cuidado que permeava cada centímetro do espaço. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos de Luna, fotografias da família e frases motivacionais que Cristiane havia escrito à mão em papel colorido.
O cheiro de feijão com arroz no fogão, a gás simples, trazia memórias poderosas da infância de Rafael, quando sua mãe Lucia preparava as refeições na cozinha humilde da família. Aquele aroma tinha mais amor que todos os pratos sofisticados dos restaurantes caros que frequentava atualmente. Luna correu para mostrar seus desenhos, seus brinquedos simples mas bem cuidados, seus livros escolares organizados em uma pequena estante de madeira. Durante aquela primeira visita, Rafael permaneceu por mais de 3 horas, conversando, observando, absorvendo uma realidade que havia esquecido. Cristiane preparou um café simples, mas servido com uma hospitalidade que superava qualquer evento social da elite manauense. Luna contou histórias da escola, mostrou suas conquistas acadêmicas, falou sobre as amigas e os sonhos de ser professora quando crescesse. Quando chegou a hora de partir, Rafael se sentia transformado. O apartamento de cobertura para o qual retornaria parecia artificial, vazio, frio demais. Durante o trajeto de volta, dirigindo pelas ruas de Manaus, ele começou a compreender que havia perdido algo fundamental ao longo dos anos: a capacidade de se conectar genuinamente com outras pessoas, de encontrar alegria nas coisas simples, de valorizar relacionamentos baseados em afeto real em vez de conveniência comercial. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rafael não conseguiu se concentrar nos relatórios financeiros que costumava estudar antes de dormir. Em vez disso, ficou na varanda da cobertura, observando as luzes da cidade se espalharem até o horizonte, pensando em milhares de famílias como a de Cristiane e Luna, cada uma carregando suas próprias histórias, lutas, sonhos e vitórias pequenas, mas significativas. A transformação havia começado, plantada pela bondade de uma criança e nutrida pela dignidade de uma mãe que criava a filha com valores que Rafael havia perdido pelo caminho. Ele ainda não sabia até onde essa jornada o levaria, mas sentia claramente que não podia mais voltar a ser o homem frio e calculista que era apenas 2 semanas antes. As visitas à família no bairro Coroado tornaram-se uma constante na vida de Rafael ao longo das semanas seguintes. Todo final de semana, ele encontrava uma desculpa para se dirigir àquela casa pequena que emanava mais calor humano que toda sua cobertura luxuosa. Luna sempre o recebia com entusiasmo genuíno, mostrando os desenhos novos que havia feito durante a semana, contando as novidades da escola, compartilhando suas descobertas infantis com a alegria contagiante que apenas as crianças possuem. Cristiane, inicialmente reservada e ainda desconfiada dos motivos reais que levavam um homem rico a frequentar sua casa humilde, gradualmente foi se abrindo para conversas mais profundas. Rafael descobriu que ela possuía uma inteligência natural impressionante, uma sabedoria de vida que transcendia qualquer educação formal. Suas observações sobre pessoas, relacionamentos e valores eram mais penetrantes que análises psicológicas caras que ele havia consultado no passado. Durante uma dessas visitas, Rafael notou que Luna usava o mesmo par de sapatos há várias semanas e que eles claramente estavam pequenos para seus pés em crescimento. Quando perguntou discretamente a Cristiane sobre isso, ela explicou com naturalidade que estavam economizando para comprar materiais escolares do próximo semestre, então os sapatos novos teriam que esperar mais alguns meses. A simplicidade com que ela falava daquelas limitações financeiras, sem autocomiseração ou dramatização, tocou Rafael profundamente. Na segunda-feira seguinte, Rafael apareceu na casa com uma sacola contendo sapatos novos, roupas adequadas para a idade de Luna e alguns materiais escolares que havia comprado impulsivamente. A reação, no entanto, não foi a gratidão que ele esperava. Cristiane demonstrou desconforto visível, explicando que não podia aceitar presentes tão caros porque não tinha como retribuir. Não quero que minha filha se acostume com coisas que não podemos sustentar, disse com dignidade inabalável. Aquela rejeição inicial ensinou a Rafael uma lição importante sobre orgulho e dignidade. Cristiane não era uma pessoa carente esperando caridade. Era uma mãe trabalhadora que lutava com suas próprias forças para criar a filha da melhor forma possível. Aceitar ajuda significava reconhecer dependência, algo que ela evitava a todo custo
para manter a autoestima e ensinar independência para Luna. Rafael precisou repensar completamente sua abordagem. Em vez de presentes diretos, começou a criar situações que justificassem sua ajuda de forma mais sutil. Mencionou que precisava de alguém para limpar ocasionalmente seu escritório nos fins de semana e perguntou se Cristiane teria interesse. Inventou a necessidade de uma organização geral dos arquivos da empresa, trabalho que poderia ser feito em horários flexíveis que se adequassem à rotina dela com Luna. Essas estratégias permitiram que Cristiane ganhasse dinheiro extra, mantendo sua dignidade intacta. Rafael pagava valores acima do mercado pelos serviços, justificando que trabalhos aos fins de semana mereciam remuneração diferenciada. Gradualmente, a situação financeira da família começou a melhorar, mas de uma forma que Cristiane sentia ter conquistado através do próprio esforço. Entretanto, essas mudanças na rotina de Rafael não passaram despercebidas por seu círculo social. Vinícius Moreira, seu sócio há mais de 10 anos e cúmplice em diversos esquemas questionáveis que haviam enriquecido a empresa, começou a fazer perguntas incômodas sobre os fins de semana misteriosos de Rafael. Você anda sumido, parceiro. Onde tem passado os sábados? Nova conquista que está escondendo de todo mundo? Rafael tentava desviar das perguntas, mas Vinícius era persistente e observador. Como sócio, ele tinha acesso aos relatórios financeiros da empresa e notou pequenos gastos incomuns, materiais de escritório em quantidades desnecessárias, pagamentos para serviços de limpeza aos fins de semana, despesas que não se justificavam pela operação normal dos negócios. Sua curiosidade evoluiu para suspeita quando percebeu mudanças no comportamento de Rafael durante reuniões importantes. O primeiro conflito sério aconteceu durante uma reunião com potenciais investidores para um novo empreendimento na zona norte de Manaus. O projeto envolvia a construção de um shopping center em uma área onde viviam várias famílias de baixa renda. Vinícius apresentava entusiasticamente os números: margem de lucro de 400%, prazo de retorno do investimento em 18 meses, valorização garantida da região após a implementação do projeto. Rafael, que normalmente participaria ativamente da apresentação, permaneceu calado, pensando nas famílias que seriam deslocadas, nas crianças que perderiam seus espaços de brincadeira, nos pequenos comércios locais que não conseguiriam competir com as grandes redes que ocupariam o shopping. Pela primeira vez, ele estava vendo um projeto imobiliário através dos olhos das pessoas que seriam afetadas negativamente, em vez de focar apenas nos números impressionantes. Quando um dos investidores perguntou diretamente sua opinião, Rafael hesitou de forma visível antes de responder. Talvez devêssemos considerar um projeto que beneficiasse mais a comunidade local. Habitação popular, por exemplo, ou um centro comunitário com espaços comerciais para pequenos empresários da região. O silêncio constrangido que se seguiu foi quebrado apenas pela risada forçada de Vinícius. O Rafael anda filosófico ultimamente, disse Vinícius, tentando amenizar a situação. Mas filosofia não paga as contas, né, parceiro? Os investidores sorriram polidamente, mas Rafael percebeu que havia plantado uma semente de dúvida sobre sua disposição para projetos puramente lucrativos. A reunião terminou sem fechamento de negócio, e Vinícius estava visivelmente irritado. No caminho de volta para o escritório, Vinícius explodiu. Que porra foi aquela, Rafael? Você quase estragou um negócio de 20 milhões por causa de filosofia barata sobre responsabilidade social. Desde quando você se importa com pobres e comunidade local? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago porque continha uma verdade incômoda. Durante anos ele realmente não se importara. As pessoas mudam, Vinícius, Rafael respondeu defensivamente. Talvez seja a hora de pensarmos em projetos que tragam mais que lucro. Vinícius parou o carro bruscamente e encarou o sócio com incredulidade. Você enlouqueceu? Nossa empresa foi construída maximizando lucros, ponto final. Se você quer fazer caridade, faça com seu dinheiro pessoal, mas não destrua nossos negócios com essa consciência social repentina. A discussão revelou uma incompatibilidade crescente entre os sócios. Vinícius havia construído seu patrimônio, usando métodos que incluíam subornos para agilizar licenças,
contratação de mão de obra em condições questionáveis e parcerias com empresários que operavam em áreas cinzentas da legalidade. Rafael sempre soube disso e participado silenciosamente, mas agora começava a questionar a ética de suas práticas comerciais. O conflito se intensificou quando Vinícius decidiu investigar por conta própria as atividades de Rafael nos fins de semana. Contratou discretamente um investigador particular, alegando preocupação com a segurança do sócio e a proteção da empresa contra possível chantagem. O que descobriu o deixou ainda mais confuso. Rafael frequentava regularmente uma casa humilde no Coroado, passava horas conversando com uma faxineira e sua filha e havia criado trabalhos fictícios para transferir dinheiro para a família. Armado com essas informações, Vinícius confrontou Rafael durante uma reunião de sócios na quinta-feira seguinte. Então é isso? Você está bancando o benfeitor de uma favelada e achando que isso vai salvar sua alma? Acorda, Rafael. Você não pode sustentar todo mundo que passa necessidade nesta cidade. E pior, está usando o dinheiro da empresa para fazer suas obras de caridade. Rafael sentiu a raiva subir como lava vulcânica. Primeiro, não é favela. É um bairro onde vivem pessoas dignas. Segundo, não estou sustentando ninguém. Estou pagando por serviços prestados. Terceiro, mesmo que estivesse, não é da sua conta como eu gasto meu dinheiro. A resposta veio carregada de uma emoção que surpreendeu ambos os homens. Tudo bem, disse Vinícius com frieza calculada. Mas você está mudando, Rafael. E não para melhor. Esta proximidade com gente pobre está afetando seu julgamento comercial, sua capacidade de tomar decisões lucrativas. Se continuar assim, teremos que repensar nossa sociedade. A ameaça estava clara, e Rafael percebeu que havia chegado a um ponto de não retorno. Sua transformação estava custando relacionamentos que considerava sólidos, questionando bases sobre as quais havia construído sua vida profissional. Por outro lado, as tardes na casa de Cristiane e Luna traziam uma paz e uma autenticidade que não encontrava em nenhum outro lugar. Isabela também começou a demonstrar insatisfação crescente com as mudanças no comportamento do namorado. Os jantares românticos em restaurantes caros tornaram-se menos frequentes. Rafael parecia distraído durante eventos sociais, e ela sentia que estava perdendo a atenção dele para algo que não conseguia identificar. Quando finalmente descobriu, através de comentários de amigas sobre as atividades filantrópicas estranhas de Rafael, sua reação foi de ciúme e incompreensão. Você está se envolvendo emocionalmente com uma mulher pobre e sua filha, acusou Isabela durante um jantar tenso. Todo mundo está comentando. Você está ridicularizando a gente, Rafael. Uma pessoa da nossa posição social não fica visitando casinha de faxineira todo fim de semana. A forma como ela disse, casinha de faxineira, revelou o preconceito profundo que Rafael estava começando a enxergar em seu círculo social. Elas têm nomes, Rafael respondeu friamente, Cristiane e Luna. E são pessoas melhores que muita gente que frequenta nossos jantares caros. Isabela percebeu que estava perdendo o namorado para valores que não compreendia nem respeitava. Para ela, caridade era algo que se fazia através de cheques doados para instituições respeitáveis, não através de envolvimento pessoal com beneficiários específicos. A pressão social começou a crescer de outras direções também. Em eventos da elite manauense, Rafael notava sussurros e olhares discretos. Sua reputação de empresário frio e calculista estava sendo questionada por comportamentos que pareciam incongruentes com a imagem que havia cultivado ao longo dos anos. Alguns colegas empresários faziam piadas sobre complexo de Salvador e crise de meia-idade. Durante uma festa beneficente no Clube do Comércio, um dos eventos sociais mais importantes de Manaus, Rafael se encontrou observando a hipocrisia generalizada. Empresários que pagavam salários miseráveis para seus funcionários faziam doações públicas vultosas para organizações de caridade. Políticos corruptos discursavam sobre responsabilidade social. Mulheres que tratavam empregadas domésticas como objetos organizavam bazares para ajudar os menos favorecidos. Naquela noite,
Rafael tomou uma decisão que marcaria definitivamente sua ruptura com o mundo antigo. Levantou-se durante o discurso principal e saiu silenciosamente da festa. No estacionamento, em vez de dirigir para casa, tomou a direção do coroado. Encontrou Cristiane e Luna assistindo televisão na sala pequena, compartilhando uma tigela de pipoca caseira, rindo juntas de um programa humorístico. "Posso entrar?" perguntou pela janela aberta. Luna correu para abrir a porta, radiante com a visita surpresa. "Claro que pode." "Mamãe, o tio Rafael veio nos visitar." Cristiane ofereceu café, perguntou se estava tudo bem, notando que ele usava roupas sociais caras que contrastavam com o ambiente simples. Rafael contou sobre a festa, sobre as pessoas que havia deixado para trás, sobre a sensação de alívio que sentia ao estar naquela sala pequena e acolhedora. "Sabe", disse para Cristiane enquanto Luna mostrava novos desenhos, "eu me sinto mais em casa aqui do que em qualquer lugar onde morei nos últimos 20 anos. Cristiane sorriu com compreensão. "Lar não é o lugar mais bonito ou mais caro. É onde as pessoas te querem bem, onde você pode ser você mesmo sem fingir nada." As palavras simples carregavam uma sabedoria que Rafael estava aprendendo a valorizar acima de qualquer diploma ou certificado de sucesso empresarial. Quando voltou para o apartamento de cobertura naquela madrugada, Rafael encontrou 17 mensagens perdidas de Isabela, 8 de Vinícius e inúmeras notificações de redes sociais, onde pessoas do evento comentavam sobre sua saída abrupta. Pela primeira vez, em vez de se preocupar com sua imagem pública, ele simplesmente apagou todas as mensagens sem ler e foi dormir em paz. A transformação estava acelerando e Rafael começava a perceber que não podia mais viver simultaneamente em dois mundos tão diferentes. Em breve, teria que fazer escolhas definitivas sobre que tipo de pessoa queria ser e que tipo de vida queria construir. A semente plantada por Luna naquela tarde no supermercado estava crescendo e começava a dar frutos que mudariam tudo. As semanas seguintes trouxeram uma série de desafios que testariam a determinação de Rafael em seu processo de transformação pessoal. Luna havia mencionado durante uma de suas conversas que sonhava em estudar em uma escola melhor, onde pudesse aprender inglês e informática, matérias que não estavam disponíveis na escola pública que frequentava no coroado. Rafael viu nesse sonho uma oportunidade de fazer algo realmente significativo pela menina que havia mudado sua perspectiva de vida. Depois de pesquisar cuidadosamente, Rafael identificou o Colégio Santa Rosa, uma das instituições de ensino mais respeitadas de Manaus, conhecida por sua excelência acadêmica e por formar estudantes que posteriormente ingressavam nas melhores universidades do país. A escola ficava na Zona Sul, frequentada majoritariamente por filhos da elite local, mas oferecia um programa de bolsas para estudantes carentes com alto desempenho acadêmico. Rafael marcou uma reunião com a diretora da escola, doutora Helena Monteiro, uma mulher de aproximadamente 60 anos que dirigia a instituição há mais de 2 décadas. Durante a conversa inicial, ele explicou a situação de Luna, enfatizou seu desempenho excepcional na escola atual e ofereceu-se para custear integralmente os estudos da menina, incluindo materiais, uniforme e transporte. A reação da diretora foi inicialmente positiva, mas mudou sutilmente quando Rafael forneceu mais detalhes sobre a origem social de Luna. "Senhor Barbosa", disse ela com diplomacia cuidadosa, "nosso colégio realmente tem um programa de inclusão social, mas precisamos considerar se uma criança desse meio conseguirá se adaptar ao nosso ambiente acadêmico e social. Nossos alunos vêm de famílias com formação cultural diferenciada." Rafael sentiu o sangue ferver ao perceber o preconceito velado nas palavras elegantemente escolhidas. "A menina tem 9 anos, doutora. É inteligente, educada e tem um desempenho acadêmico excelente. Que meio importa além da capacidade dela?" A diretora manteve o sorriso profissional, mas sua resposta revelou a verdadeira natureza de suas preocupações. "Não é questão de capacidade intelectual, Sr. Barbosa. É questão de adequação cultural. Nossos estudantes participam de atividades extracurriculares caras, viagens educacionais, eventos sociais.
Uma criança que não pode acompanhar esse padrão pode se sentir deslocada. Seria cruel para ela. O argumento soava humanitário na superfície, mas Rafael reconheceu a discriminação socioeconômica disfarçada de preocupação pedagógica. Depois de uma discussão tensa que durou quase 2 horas, a diretora finalmente concordou em aceitar Luna, mas deixou claro que seria uma experiência e que a menina seria monitorada cuidadosamente para verificar sua adaptação. Rafael saiu da reunião com uma mistura de vitória e repulsa pela mentalidade elitista que havia encontrado. Pela primeira vez, ele estava experimentando o preconceito do outro lado, vendo como as barreiras sociais funcionavam para manter pessoas no seu lugar. Quando contou a novidade para Cristiane, sua reação não foi a alegria que Rafael esperava. Em vez de comemorar, ela demonstrou preocupação profunda e até mesmo resistência à ideia. Rafael, eu agradeço muito sua generosidade, mas tenho medo do que isso pode causar na cabeça da minha filha. E se ela se acostumar com um padrão de vida que nunca vou conseguir dar para ela? A conversa que se seguiu foi uma das mais importantes na jornada de Rafael. Cristiane explicou que havia construído a vida dela e de Luna baseada na realidade das suas possibilidades. Ensinou a filha a encontrar alegria nas coisas simples, a valorizar conquistas pequenas, mas significativas, a não inveja o que não podia ter. Se Luna entrar nesse mundo de gente rica, vai aprender a desprezar nossa vida simples. Vai querer coisas que eu nunca vou poder dar. Rafael percebeu que sua oferta, feita com as melhores intenções, poderia realmente causar problemas que não havia considerado. A humildade e a sabedoria de Cristiane o impressionaram mais uma vez, mostrando que ela pensava nas consequências de longo prazo em vez de se deixar seduzir pelo brilho da oportunidade imediata. Depois de muito conversar, eles chegaram a um acordo. Luna estudaria na escola particular, mas continuaria morando em casa, mantendo seus valores e suas raízes. O primeiro dia de aula de Luna no Colégio Santa Rosa foi traumático para todos os envolvidos. Rafael fez questão de levá-la pessoalmente, dirigindo o sedã popular em vez do BMW para não chamar atenção desnecessária. Luna estava radiante com o uniforme novo e a mochila cheia de materiais escolares, mas sua alegria começou a murchar assim que pisou no pátio da escola. As outras crianças a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Alguns pais que deixavam seus filhos faziam comentários sussurrados que Rafael conseguia escutar parcialmente. Deve ser filha de alguma empregada que arranjou o protetor, disse uma mulher com joias caras. Coitadinha, vai se sentir tão deslocada, comentou outra com falsa compaixão. Rafael sentiu vontade de confrontar aquelas pessoas, mas controlou-se para não criar problemas para Luna logo no primeiro dia. Durante as primeiras semanas, Luna enfrentou dificuldades de adaptação que iam além das diferenças acadêmicas. Na hora do recreio, as crianças formavam grupinhos baseados em afinidades sociais que excluíam naturalmente quem vinha de fora. Quando falavam sobre viagens de férias para Disney World ou Europa, Luna ficava calada, sem ter experiências similares para compartilhar. Quando discutiam sobre games caros ou brinquedos importados, ela se sentia alienada. A professora Amanda Lima, uma educadora de 31 anos que lecionava português e literatura, foi uma das poucas pessoas na escola que recebeu Luna com verdadeiro acolhimento. Amanda vinha de origem humilde, havia estudado com bolsas e trabalho e reconhecia na menina a mesma determinação que ela própria havia demonstrado anos antes. Gradualmente, ela se tornou uma aliada importante, ajudando Luna a se integrar e protegendo-a de situações mais constrangedoras. Enquanto isso, no âmbito empresarial, as tensões com Vinícius chegavam a um ponto crítico. Durante uma auditoria de rotina que a empresa sofria anualmente, os contadores descobriram irregularidades em vários contratos que haviam sido fechados nos últimos 2 anos. Licenças que normalmente demorariam meses para ser aprovadas haviam sido expedidas em questão de semanas. Empresas de construção contratadas tinham histórico duvidoso e ligações com políticos corruptos. Rafael descobriu que Vinícius havia desenvolvido uma rede de corrupção sistemática que incluía propinas para funcionários municipais,
parcerias com empreiteiras que usavam mão de obra em condições questionáveis e esquemas de superfaturamento que desviavam recursos de obras públicas. O mais chocante foi descobrir que sua própria assinatura havia sido falsificada em vários documentos, tornando-o cúmplice involuntário de crimes que poderiam resultar em prisão. A descoberta aconteceu em uma quinta-feira chuvosa, quando Rafael estava revisando os relatórios da auditoria em seu escritório. O contador-chefe, seu Teodoro Ribeiro, um profissional sério que trabalhava com a empresa há 15 anos, bateu na porta com expressão grave. Senhor Rafael, precisamos conversar urgentemente sobre algumas irregularidades que encontramos. Durante 2 horas, seu Teodoro apresentou evidências documentais de esquemas que Rafael desconhecia completamente. Contratos com valores superfaturados em até 300%. Pagamentos para empresas fantasmas que existiam apenas no papel. Licenças ambientais aprovadas em tempo recorde para projetos que claramente causariam danos ecológicos significativos. O nome de Rafael aparecia como responsável em muitos documentos, mas a letra da assinatura era claramente diferente da sua. Doutor Rafael, disse seu Teodoro com preocupação genuína, ou o senhor estava envolvido nesses esquemas e fingiu muito bem que não sabia de nada, ou alguém está usando sua identidade para cometer crimes graves. Em ambos os casos, o senhor está em sérios problemas. A seriedade da situação ficou clara quando o contador explicou que a Polícia Federal já havia sido notificada sobre as irregularidades e que uma investigação formal seria aberta em breve. Rafael sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Em questão de minutos, passou de empresário respeitado para suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. Todas as conquistas de 2 décadas de trabalho estavam ameaçadas por atividades criminosas, das quais havia participado involuntariamente. O mais irônico era que sua transformação moral havia começado exatamente quando estava sendo envolvido em escândalos que contradiziam completamente seus novos valores. A primeira pessoa que Rafael procurou foi Vinícius, que estava em seu escritório revisando propostas para novos empreendimentos como se nada tivesse acontecido. Quando Rafael entrou sem bater, carregando uma pasta com as evidências da auditoria, Vinícius nem sequer demonstrou surpresa. "Ah, você descobriu?", disse com naturalidade perturbadora. Estava imaginando quando isso ia acontecer. "Como assim eu descobri?", explodiu Rafael. "Você me envolveu em esquemas de corrupção sem meu conhecimento. Falsificou minha assinatura em documentos criminosos. Pode me mandar para a cadeia." Vinícius permaneceu calmo, como se estivesse discutindo o cardápio do almoço, e sua resposta foi ainda mais chocante que a descoberta dos crimes. "Rafael, você sempre soube que nossos métodos não eram completamente limpos. Nunca perguntou como conseguíamos licenças tão rapidamente, como nossos projetos eram aprovados sem demora, como mantínhamos custos baixos com mão de obra. Você se beneficiou dos resultados sem querer saber dos detalhes. Agora está fazendo drama porque alguém colocou seu nome no papel." A acusação de cumplicidade silenciosa atingiu Rafael como uma bofetada. Era verdade que ele havia se beneficiado financeiramente dos métodos questionáveis de Vinícius, sem investigar profundamente como os resultados eram obtidos. Sua transformação moral recente o fazia ver claramente a própria hipocrisia do passado. Mas isso não diminuía a traição que estava sentindo. "Você me transformou em criminoso sem meu consentimento", disse Rafael com voz controlada, mas carregada de fúria. "E agora, quando finalmente estou tentando fazer as coisas certas, descubro que estou envolvido até o pescoço em merda que você criou." Vinícius sorriu friamente e revelou a verdadeira extensão de sua maldade. "Você quer fazer as coisas certas? Ótimo. Pode começar assumindo sozinho toda a responsabilidade por esses crimes. Eu tenho documentos que provam que todas as decisões foram suas. Suas assinaturas verdadeiras em ordens que autorizavam os métodos que agora considera imorais. Você pode tentar me ferrar, mas eu vou te levar junto." A chantagem estava clara e Rafael percebeu que havia caído em uma armadilha construída ao longo de anos. Vinícius havia documentado meticulosamente cada participação de Rafael em decisões questionáveis, criando um arquivo que poderia destruir completamente sua vida
em caso de conflito entre os sócios. A transformação pessoal que Rafael experimentava estava sendo ameaçada por erros do passado que voltavam para assombrá-lo. Naquela noite, Rafael dirigiu até a casa de Cristiane em estado de desespero. Precisava conversar com alguém que conhecesse a pessoa que estava se tornando, não a que havia sido. Encontrou mãe e filha preparando o jantar simples, e a normalidade daquela cena doméstica contrastava dramaticamente com o caos que dominava sua vida profissional. Luna correu para abraçá-lo como sempre fazia, mas dessa vez Rafael se emocionou mais que o normal. A possibilidade de prisão significava que poderia perder o convívio com aquela família que havia se tornado tão importante para ele. Cristiane percebeu imediatamente que algo estava errado, e depois que Luna foi dormir, insistiu para que ele contasse o que estava acontecendo. Rafael relatou toda a situação: a descoberta dos crimes, a chantagem de Vinícius, a investigação da Polícia Federal, a possibilidade de prisão. Cristiane ouviu em silêncio, absorvendo informações sobre um mundo que estava muito longe da sua realidade simples. Quando ele terminou, esperando julgamento ou condenação, ela disse algo que o surpreendeu completamente. Rafael, você está sendo punido pelo homem que era, mas pode escolher que homem quer ser a partir de agora. Se você realmente mudou, então lute por essa mudança. Não deixe que o passado destrua o futuro que você pode construir. A simplicidade e a profundidade das palavras de Cristiane trouxeram uma clareza que Rafael não conseguia encontrar em meio ao pânico e à confusão. Pela primeira vez, desde a descoberta dos problemas, Rafael conseguiu pensar estrategicamente em vez de apenas reagir emocionalmente. Decidiu que enfrentaria as consequências de suas ações passadas, mas lutaria para proteger a nova vida que estava construindo. A batalha seria difícil, mas ele não estava mais sozinho. Tinha uma família que acreditava nele e valores que finalmente valia a pena defender. A decisão de Rafael de romper completamente com Vinícius e assumir sozinho os prejuízos necessários para manter a empresa funcionando honestamente custou-lhe metade de seu patrimônio acumulado em 2 décadas. Durante uma reunião tensa no escritório da Barbosa Empreendimentos, com a presença de advogados de ambas as partes, Rafael apresentou uma proposta que surpreendeu a todos. Compraria a parte de Vinícius na sociedade, assumiria integralmente todas as dívidas e responsabilidades legais da empresa e iniciaria um processo de reestruturação completa dos métodos operacionais. Você enlouqueceu de vez, disse Vinícius com uma mistura de incredulidade e escárnio. Vai se arruinar financeiramente para salvar sua consciência recém-descoberta. Esta empresa vale 50 milhões, Rafael. Você tem dinheiro para me pagar e ainda manter as operações funcionando? A pergunta era válida e perturbadora, pois Rafael sabia que a decisão ética estava custando caro demais. Durante as semanas seguintes, Rafael vendeu a cobertura na Ponta Negra, desfez-se do BMW e de outros bens de luxo, liquidou investimentos que havia feito ao longo dos anos e usou todo o dinheiro disponível para honrar o acordo com Vinícius e manter a empresa em funcionamento. O apartamento de 400 metros quadrados foi substituído por uma casa simples de 2 quartos no bairro Aleixo, bem mais próxima da casa de Cristiane e Luna. A mudança física simbolizou uma transformação muito mais profunda. A casa nova era decorada com móveis simples, mas funcionais, plantas que Rafael havia começado a cultivar e fotografias da família que havia simbolicamente adotado. O cheiro de brigadeiro que vinha da vizinhança substituiu os perfumes importados, e as conversas com vizinhos sobre problemas cotidianos substituíram as discussões sobre investimentos milionários. Isabela não conseguiu aceitar as mudanças radicais no estilo de vida do namorado. Durante uma discussão final em um restaurante caro do centro de Manaus, ela deixou claro que a relação havia chegado ao fim. Você escolheu viver como pobre, Rafael. Parabéns, mas não vou acompanhar essa loucura. Você tinha tudo e jogou fora por causa de uma família de faxineira e uma consciência pesada que apareceu do nada. Rafael ouviu as acusações sem tentar se defender, percebendo que Isabela nunca havia se interessado por ele como pessoa, apenas pelo que ele representava em termos de status social e segurança financeira. O fim do relacionamento
Foi doloroso, mas também libertador, removendo mais uma conexão com o mundo artificial que havia deixado para trás. O processo de reestruturação da empresa envolveu demitir funcionários que estavam envolvidos nos esquemas corruptos, renegociar contratos com fornecedores honestos, mesmo que fossem mais caros, e focar em projetos de habitação popular em vez de empreendimentos de luxo. A margem de lucro diminuiu drasticamente, mas Rafael dormia com a consciência tranquila pela primeira vez em anos. Um dos primeiros projetos da nova Barbosa Empreendimentos foi um conjunto habitacional popular na zona norte de Manaus, destinado a famílias de baixa renda que viviam em áreas de risco. Rafael contratou muitos moradores da região, incluindo pessoas do bairro onde Cristiane morava, criando um ciclo virtuoso onde sua empresa gerava empregos para a comunidade que mais precisava. João Barbosa, seu pai, foi um dos primeiros contratados aos 65 anos, voltando a trabalhar como mestre de obras. Luna estava se adaptando gradualmente ao Colégio Santa Rosa, principalmente graças ao apoio da professora Amanda Lima, que se tornara uma mentora importante. Amanda percebeu o potencial excepcional da menina e começou a dar aulas de reforço voluntárias nos fins de semana, ajudando-a a acompanhar o nível acadêmico mais exigente da escola. Gradualmente, Luna começou a fazer amizades genuínas com colegas que viam além de sua origem social. Durante uma apresentação escolar sobre profissões dos pais, Luna surpreendeu a todos falando com orgulho sobre o trabalho da mãe. Minha mãe é faxineira e é a pessoa mais trabalhadeira que conheço. Ela acorda às 5 da manhã todos os dias e trabalha muito para que eu possa estudar e ter um futuro melhor. Quero ser médica para ajudar pessoas como ela, que trabalham tanto que às vezes se esquecem de cuidar da própria saúde. A apresentação de Luna comoveu até mesmo algumas crianças que inicialmente a rejeitavam por preconceito. Amanda comentou posteriormente com Rafael que a menina estava ensinando lições valiosas sobre dignidade do trabalho e valores familiares para colegas que haviam crescido em ambientes onde o trabalho manual era visto com desprezo. No entanto, o primeiro semestre do ano trouxe uma preocupação que começou pequena, mas cresceu rapidamente. Luna começou a se cansar com mais facilidade que o normal, reclamando de dores de cabeça frequentes e demonstrando uma palidez que preocupou Cristiane. Inicialmente, ambas atribuíram os sintomas ao estresse da adaptação à escola nova e à rotina mais intensa de estudos. Durante uma tarde de domingo, quando Rafael estava visitando a família como havia se tornado rotina, Luna desmaiou enquanto brincava no quintal pequeno da casa. O desmaio durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para criar um alarme imenso em todos os envolvidos. Cristiane, que sempre evitava gastos médicos desnecessários, imediatamente decidiu que a filha precisava ser examinada por um especialista. Rafael insistiu em acompanhar mãe e filha ao hospital, e foi durante essa primeira consulta que começaram a aparecer sinais de algo mais sério. O médico da emergência, um jovem residente, notou alguns sintomas que o preocuparam: gânglios aumentados no pescoço, fadiga excessiva para a idade e resultados preliminares de exame de sangue que sugeriam algum tipo de problema hematológico. Precisamos fazer exames mais específicos, disse o médico com cuidado diplomático. Provavelmente não é nada grave, mas algumas características dos sintomas merecem investigação mais detalhada. Cristiane e Rafael trocaram olhares preocupados, percebendo que aquela consulta de rotina estava se transformando em algo potencialmente sério. Os exames adicionais foram marcados para a semana seguinte, mas a espera foi angustiante para todos. Rafael se pegou pesquisando obsessivamente sobre possíveis doenças que causavam os sintomas de Luna, enquanto Cristiane tentava manter a normalidade para não assustar a filha. Luna, por sua vez, demonstrava uma maturidade impressionante para os 10 anos, perguntando sobre os exames, mas aceitando as explicações tranquilizadoras dos adultos. Durante essa semana de espera, Rafael percebeu como seus sentimentos pela família haviam evoluído. Luna não era mais apenas uma criança que havia despertado sua consciência social. Era uma filha simbólica, cuja saúde o preocupava tanto quanto se fosse biologicamente sua.
Cristiane não era mais apenas uma pessoa digna que ele respeitava, era uma companheira de vida cuja dor ele sentia como própria. A escola também demonstrou apoio durante esse período difícil. Amanda Lima ofereceu-se para dar aulas particulares em casa, caso Luna precisasse faltar, e até mesmo a diretora, que inicialmente havia recebido a menina com resistência, perguntou sobre o estado de saúde dela e ofereceu flexibilidade com as atividades escolares. Os resultados dos exames chegaram na quinta-feira seguinte e as notícias eram mistas. Por um lado, os médicos descartaram algumas das possibilidades mais graves que haviam sido consideradas. Por outro lado, Luna estava sim enfrentando um problema de saúde que exigiria tratamento especializado e acompanhamento constante. O diagnóstico foi anemia aplástica, uma condição rara em que a medula óssea não produz células sanguíneas suficientes. Não era uma doença fatal se tratada adequadamente, mas exigia medicações caras, transfusões regulares e acompanhamento com hematologistas especializados. O custo estimado do tratamento ultrapassava R$50 mil nos primeiros 2 anos. Cristiane recebeu a notícia com a força característica, mas Rafael percebeu como suas mãos tremiam quando o médico explicava os detalhes do tratamento. "Vamos dar um jeito", ela disse com determinação que impressionou o próprio médico. "Trabalho há 15 anos, nunca pedi nada para ninguém. Se preciso trabalhar mais, vou trabalhar. Luna vai ter o tratamento que precisa." Rafael sabia que seria impossível para Cristiane custear sozinha um tratamento tão caro, mesmo trabalhando 24 horas por dia. Sua primeira reação foi oferecer-se para pagar todos os custos, mas lembrou-se da resistência dela em aceitar ajuda que parecia caridade. Precisaria encontrar uma forma de ajudar, mantendo a dignidade de Cristiane intacta. A solução que encontrou foi expandir ainda mais os trabalhos que criava para Cristiane na empresa. Ela se tornaria oficialmente assistente administrativa, trabalhando em horários flexíveis que permitissem acompanhar o tratamento de Luna. O salário seria suficiente para custear o tratamento médico, mas justificado por funções reais que ela desempenharia. Cristiane aceitou porque percebia que Rafael precisava genuinamente de ajuda para reorganizar a empresa após a saída de Vinícius. O primeiro dia de tratamento de Luna no Hospital Universitário de Manaus foi emocionalmente devastador para todos. Ver uma criança de 10 anos recebendo transfusão de sangue, cercada por equipamentos médicos, confrontou Rafael com a fragilidade da vida humana de uma forma que suas experiências empresariais nunca haviam proporcionado. Cristiane permaneceu forte durante todo o procedimento, segurando a mão da filha e contando histórias para distraí-la. Durante as horas na sala de espera, Rafael conheceu outras famílias enfrentando situações similares. Pais que venderam carros para custear cirurgias, mães que trabalhavam em 3 empregos para pagar medicações, avós que entregaram economias de toda a vida para garantir tratamentos para netos. Aquela realidade mostrou como a doença pode devastar financeiramente famílias inteiras, independentemente de seus esforços e dedicação. Foi durante uma dessas longas esperas que Rafael tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de outras famílias. Decidiu usar o restante de seu patrimônio para criar uma fundação voltada exclusivamente ao custeio de tratamentos médicos para famílias carentes. A Fundação Luna seria sua forma de transformar a dor pessoal em ajuda para pessoas que enfrentavam situações similares. Naquela noite, depois que Luna foi liberada do primeiro dia de tratamento, Rafael jantou com a família na cozinha pequena da casa no Coroado. Olhando Luna brincar normalmente com seus brinquedos simples, como se nada tivesse acontecido, ele percebeu que havia encontrado finalmente seu verdadeiro propósito na vida. Não era acumular riquezas ou construir impérios empresariais, mas usar seus recursos e habilidades para proteger e cuidar das pessoas que amava. A investigação da Polícia Federal sobre os esquemas de corrupção da antiga Barbosa Empreendimentos se aprofundou durante o segundo semestre, trazendo desenvolvimentos que ninguém havia previsto. O delegado responsável pelo caso, Paulo Henrique Campos, um homem meticuloso de 48 anos,
começou a perceber inconsistências nas evidências que apontavam Rafael como mentor dos crimes. As assinaturas falsificadas se tornaram óbvias, sob análise grafotécnica profissional, e depoimentos de funcionários revelaram que muitas decisões eram tomadas exclusivamente por Vinícius. Durante uma manhã chuvosa de agosto, Rafael recebeu uma ligação inesperada do delegado solicitando uma reunião urgente. O encontro aconteceu na sede da Polícia Federal em Manaus, em uma sala pequena e despojada que contrastava dramaticamente com os escritórios luxuosos onde Rafael costumava realizar suas reuniões de negócios. Nervoso e acompanhado de seu advogado, Rafael preparou-se para o pior cenário possível. "Senhor Barbosa", disse o delegado Campos com tom profissional, mas não hostil. "Nossa investigação revelou que o senhor foi vítima, não perpetrador dos crimes que estávamos apurando. Temos evidências claras de que suas assinaturas foram falsificadas e de que o senhor não tinha conhecimento das atividades criminosas conduzidas por seu ex-sócio." A declaração deixou Rafael em estado de choque, pois ele havia se preparado psicologicamente para enfrentar acusações formais. A investigação havia descoberto que Vinícius construíra sua rede de corrupção de forma a isolar Rafael dos detalhes operacionais. Funcionários específicos eram instruídos a não discutir certas atividades com Rafael. Documentos eram processados em setores que ele raramente visitava, e decisões criminosas eram tomadas em reuniões das quais Rafael deliberadamente não participava. Vinícius havia criado um sistema que o protegia usando o sócio como escudo legal. "Seu ex-sócio é muito inteligente", continuou o delegado. "Ele construiu um esquema que permitia que os crimes fossem cometidos em nome da empresa, mas com responsabilidade legal aparentemente recaindo sobre o senhor. Se o senhor não tivesse rompido a sociedade e colaborado com nossa investigação, provavelmente seria indiciado como líder da organização criminosa." Rafael sentiu uma mistura de alívio e indignação ao perceber a extensão da manipulação de que havia sido vítima. Vinícius não apenas havia usado métodos corruptos para enriquecer a empresa, mas havia deliberadamente estruturado os crimes de forma a proteger a si mesmo e incriminar Rafael caso fossem descobertos. A traição era muito mais profunda e calculada do que Rafael imaginara. Durante os meses seguintes, Rafael colaborou extensivamente com a investigação, fornecendo documentos, depoimentos e evidências que ajudaram a desmantelar toda a rede criminosa. Vinícius foi preso preventivamente, junto com mais de 15 cúmplices, incluindo funcionários públicos, empresários e intermediários. Rafael estava oficialmente livre de qualquer acusação, mas a experiência o deixara marcado pela percepção de como havia sido ingênuo em relação ao caráter de pessoas que considerava próximas. Enquanto os problemas legais se resolviam positivamente, o tratamento médico de Luna evoluía de forma mais complicada. A anemia aplástica estava respondendo ao tratamento, mas de forma lenta e com alguns efeitos colaterais que preocupavam os médicos. Luna precisava de transfusões sanguíneas regulares, medicações que afetavam seu sistema imunológico e repouso que limitava suas atividades físicas. A rotina da família foi completamente reorganizada em torno das necessidades médicas de Luna. Cristiane reduziu sua carga de trabalho na empresa para poder acompanhar todas as consultas e procedimentos. Rafael reorganizou seus horários para estar presente sempre que possível, transformando-se em uma figura paternal que Luna nunca havia tido. Amanda Lima, a professora, organizou um esquema de aulas domiciliares para os dias em que Luna não podia ir à escola. Durante uma das sessões de transfusão no hospital, Rafael conheceu o Dr. Marcos Antônio Silva, o hematologista responsável pelo caso de Luna. O médico, um homem de 52 anos com experiência internacional em tratamento de doenças raras, explicou que Luna estava entre os pacientes com melhor prognóstico que ele acompanhava, principalmente devido ao diagnóstico precoce e ao suporte familiar excepcional. "Sabe, Sr. Rafael", disse o Dr. Silva durante uma conversa na sala médica, "o que mais impressiona no caso da Luna não é apenas a resposta ao tratamento, mas a estrutura emocional que vocês criaram ao redor dela.
Crianças com doenças crônicas frequentemente desenvolvem problemas psicológicos secundários, mas Luna mantém um otimismo e uma alegria que contribuem muito para sua recuperação. Rafael percebeu que sua presença constante na vida de Luna estava beneficiando tanto a ele quanto a ela. Cuidar de uma criança doente o forçava a focar no que realmente importava. Momentos pequenos, mas preciosos, conquistas diárias aparentemente insignificantes e a alegria simples de ver um sorriso, mesmo em meio a dificuldades. Essa perspectiva era o oposto completo da mentalidade de acumulação material que havia dominado sua vida anterior. O relacionamento entre Rafael e Cristiane também evoluiu durante este período difícil. Unidos pelo cuidado com Luna e pelas adversidades que enfrentavam juntos, eles desenvolveram uma parceria que transcendia qualquer definição tradicional. Rafael se tornara o provedor e protetor da família, enquanto Cristiane continuava sendo o coração emocional que mantinha todos conectados aos valores fundamentais. Uma noite depois que Luna dormiu, após um dia particularmente difícil de tratamento, Cristiane e Rafael conversaram na sala pequena sobre o futuro. "Você sabe que não precisa continuar fazendo isso", disse ela com a honestidade característica. "Luna vai se recuperar, e quando isso acontecer, você pode voltar para a sua vida anterior. Não queremos que se sinta obrigado a cuidar de nós para sempre." A resposta de Rafael surpreendeu até mesmo a ele próprio. "Cristiane, não existe vida anterior para onde voltar. Vocês duas são minha família agora. Luna é minha filha, você é a pessoa mais importante da minha vida. Se vocês me aceitarem, quero passar o resto dos meus dias cuidando de vocês." A declaração não havia sido planejada, mas saiu com uma convicção que não deixava dúvidas sobre sua sinceridade. Cristiane ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo as palavras e suas implicações. Finalmente disse: "Rafael, você começou como um estranho que oferecia ajuda, se tornou um amigo que aparecia nos momentos difíceis, virou família quando Luna ficou doente, e agora está oferecendo ser... o quê? Marido? Pai? Companheiro de vida?" A pergunta era direta, mas feita com carinho e sem pressão. "Tudo isso", respondeu Rafael sem hesitação. "Quero ser o que vocês precisarem que eu seja. Quero construir uma vida baseada em cuidar das pessoas que amo, em vez de acumular coisas que não significam nada. Vocês me ensinaram qual é o verdadeiro sentido da riqueza." A conversa marcou um ponto de virada emocional importante para ambos. Durante as semanas seguintes, Rafael, Cristiane e Luna começaram a funcionar ainda mais como família nuclear. Rafael passou a dormir regularmente na casa do coroado, dividindo as responsabilidades domésticas e criando rotinas que incluíam todos os três. Luna, apesar da doença, floresceu emocionalmente com a presença de uma figura paterna carinhosa que participava ativamente de sua vida escolar, médica e social. A Fundação Luna também começou a tomar forma durante este período. Rafael usou seus conhecimentos empresariais para estruturar uma organização eficiente que conseguisse maximizar o impacto de cada real doado. A Fundação estabeleceu parcerias com hospitais públicos, negociou descontos com fabricantes de medicamentos e criou uma rede de voluntários médicos que atendiam gratuitamente famílias carentes. O primeiro evento beneficente da Fundação Luna aconteceu em outubro, no mesmo salão do clube onde Rafael costumava frequentar festas vazias da elite manauense. Desta vez, no entanto, o evento reuniu famílias que haviam sido beneficiadas pela Fundação, médicos voluntários, empresários genuinamente interessados em responsabilidade social e pessoas comuns que doavam o que podiam para ajudar outras famílias. Luna estava se sentindo bem o suficiente para participar do evento, e sua presença causou impacto emocional profundo em todos os participantes. Vestindo um vestido simples, mas bonito, que Amanda Lima havia ajudado a escolher, Luna falou brevemente sobre sua experiência com a doença e sobre como a bondade de pessoas desconhecidas havia feito diferença em sua vida. "Eu aprendi que ser rica não é ter muito dinheiro", disse Luna no microfone, com a naturalidade de uma criança falando sobre suas descobertas. "É ter pessoas que se importam com você quando você está precisando.
Minha mamãe sempre foi rica porque tem um coração grande. O tio Rafael se tornou rico quando aprendeu a usar o coração dele também. As palavras simples resumiram melhor que qualquer discurso profissional a filosofia que guiava a nova vida de Rafael. O evento arrecadou mais dinheiro que Rafael havia imaginado. Mas mais importante que os recursos financeiros foi a rede de relacionamentos genuínos que se estabeleceu. Rafael conheceu outros empresários que estavam questionando seus próprios valores, famílias que enfrentavam desafios similares aos de Luna, e profissionais de saúde dedicados que trabalhavam além de suas obrigações para ajudar pacientes carentes. Ao final daquela noite, dirigindo para casa com Cristiane e Luna dormindo no banco de trás do carro, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido desde aquela tarde no supermercado. O homem que havia sido humilhado publicamente por cartões recusados agora encontrava verdadeiro sucesso em conquistas que não podiam ser medidas em dinheiro. O sorriso de uma criança se recuperando, o respeito de uma mulher digna e a paz de consciência que vinha de usar recursos para ajudar em vez de apenas acumular. O ano seguinte trouxe notícias médicas que toda a família havia esperado com ansiedade. Luna estava respondendo excepcionalmente bem ao tratamento, e os médicos começavam a falar em remissão completa da anemia aplástica. O Dr. Silva explicou que a combinação de diagnóstico precoce, tratamento adequado e principalmente o suporte emocional extraordinário que Luna recebia em casa havia criado condições ideais para sua recuperação. Durante uma consulta de rotina em março, o hematologista apresentou resultados de exames que mostravam melhora significativa em todos os indicadores. Luna está entre os 5% de pacientes com melhor evolução que já acompanhei, disse ele com satisfação profissional. Se esta tendência continuar, poderemos começar a reduzir gradualmente os medicamentos e espaçar as consultas. Rafael e Cristiane trocaram olhares de alívio e gratidão que dispensavam palavras. Os meses de tensão, as noites em claro preocupados, as manhãs no hospital e o medo constante que carregavam no peito finalmente começavam a se dissipar. Luna, que havia se tornado uma criança excepcionalmente madura para sua idade devido às experiências médicas, compreendeu perfeitamente o significado das palavras do médico e sorriu com uma alegria que iluminou todo o consultório. A recuperação de Luna coincidiu com mudanças importantes na estrutura familiar. Rafael havia pedido Cristiane em casamento durante uma noite simples em casa, sem pompa ou cerimônia, apenas com a presença de Luna, como testemunha especial. A proposta aconteceu naturalmente durante uma conversa sobre planos para o futuro, quando Rafael disse simplesmente: "Quero que sejamos uma família oficial. Quero adotar Luna legalmente e me casar com você, se vocês quiserem." A resposta de Cristiane foi caracteristicamente direta e emocionada. "Rafael, você já é nossa família há mais de um ano. O papel é só para tornar oficial o que já existe no coração." Luna, que havia crescido considerando Rafael seu pai em tudo, exceto documentos legais, ficou radiante com a possibilidade de oficializar a situação que já considerava real. O casamento aconteceu no centro comunitário do Coroado, decorado com bandeirinhas coloridas e flores simples que os vizinhos ajudaram a arranjar. A cerimônia reuniu pessoas de todos os aspectos da nova vida de Rafael: funcionários da empresa reorganizada, famílias beneficiadas pela Fundação Luna, médicos e enfermeiras que haviam cuidado de Luna, colegas professores de Amanda Lima e principalmente vizinhos e amigos da comunidade onde agora viviam. João e Lucia Barbosa, os pais de Rafael, estavam presentes e visivelmente emocionados ao ver o filho retornar aos valores que eles haviam tentado ensinar décadas antes. Lucia, especialmente, reconheceu na nova vida do filho o reflexo dos ensinamentos que ela havia repetido incansavelmente. Gente boa ajuda, gente boa. Durante a festa, ela segurou as mãos de Cristiane e disse: "Você trouxe meu filho de volta para casa." A festa de casamento foi simples, mas memorável, com música fornecida por um grupo local, comida preparada coletivamente pelos vizinhos e alegria genuína
que superava qualquer evento luxuoso que Rafael havia frequentado no passado. Luna dançou com o padrasto durante a valsa dos noivos, oficializando simbolicamente a família que eles haviam construído através de circunstâncias extraordinárias. Durante a lua de mel, que consistiu em uma semana em uma pousada simples em Alter do Chão, Rafael, Cristiane e Luna tiveram a primeira oportunidade em anos de relaxar completamente, sem preocupações médicas ou profissionais urgentes. Luna estava forte o suficiente para nadar no rio, brincar na praia e comportar-se como uma criança normal da sua idade. Observar sua filha saudável e feliz foi o melhor presente de casamento que Cristiane poderia ter recebido. O retorno de Manaus trouxe novidades significativas sobre a Fundação Luna, que havia crescido além das expectativas mais otimistas. O que começara como uma iniciativa pessoal de Rafael havia se transformado em uma organização reconhecida nacionalmente, com filiais em outras cidades e parcerias com universidades que pesquisavam tratamentos para doenças raras. A Fundação já havia ajudado mais de 200 famílias e estava expandindo seus programas para incluir apoio psicológico e social, além do suporte financeiro para tratamentos. Amanda Lima, a professora que havia se tornado uma amiga próxima da família, foi convidada para dirigir o programa educacional da Fundação. Sua experiência com Luna havia despertado interesse em trabalhar especificamente com crianças que enfrentavam desafios médicos significativos. Luna me ensinou que crianças resilientes podem superar qualquer obstáculo se receberem amor e suporte adequados, explicou Amanda durante sua primeira reunião como diretora educacional. A empresa de Rafael também prosperava com o novo modelo ético de operações. Embora os lucros fossem menores que na época dos métodos questionáveis, a empresa havia ganhado reputação como uma das mais confiáveis de Manaus. Projetos de habitação popular se tornaram a especialidade da Barbosa Empreendimentos. E Rafael descobriu que construir casas para famílias de baixa renda trazia mais satisfação pessoal que erguer condomínios de luxo para milionários. Um dos projetos mais significativos foi o Residencial Esperança, um conjunto habitacional construído exatamente onde Rafael havia crescido no antigo Conjunto Esperança. As casas pequenas e precárias de sua infância foram substituídas por moradias dignas, mas o projeto manteve o espírito comunitário que havia caracterizado o bairro. Rafael fez questão de que a primeira família a se mudar fosse escolhida através de critérios que priorizavam trabalho honesto e estrutura familiar sólida. Luna voltou às aulas presenciais no Colégio Santa Rosa, com saúde renovada e desempenho acadêmico excepcional. Sua experiência com a doença havia desenvolvido uma maturidade e empatia que impressionavam professores e colegas. Ela se tornara uma líder natural em projetos sociais da escola e frequentemente organizava campanhas de arrecadação para a Fundação Luna e outras causas sociais. Durante uma apresentação sobre meus heróis pessoais que cada aluno deveria fazer na escola, Luna surpreendeu a audiência falando sobre 3 pessoas: sua mãe, Cristiane, que me ensinou que dignidade é mais importante que dinheiro; o Dr. Silva, que cuidou do meu sangue quando ele estava doente; e Rafael, que me mostrou que pessoas podem mudar e se tornar melhores quando abrem o coração. A diretora Helena Monteiro, que inicialmente havia recebido Luna com preconceito velado, tornou-se uma das maiores defensoras da menina na escola. Durante uma reunião de pais, ela comentou publicamente que Luna havia ensinado lições valiosas sobre perseverança e gratidão para toda a comunidade escolar. Às vezes, nossos alunos mais jovens são nossos melhores professores, disse ela, reconhecendo implicitamente como havia se equivocado em suas preocupações iniciais sobre a adaptação de Luna. O primeiro aniversário de casamento de Rafael e Cristiane foi comemorado na mesma casa simples no Coroado, onde tudo havia começado. A residência havia sido reformada e ampliada, mas manteve a atmosfera acolhedora que a caracterizava. Luna, agora com quase 12 anos e oficialmente livre de qualquer vestígio da anemia aplástica, havia se tornado uma adolescente confiante e carinhosa, que mantinha os valores simples que havia aprendido com a mãe. Durante a comemoração íntima,
Apenas com a família nuclear e alguns amigos próximos, Rafael refletiu sobre a transformação completa que sua vida havia sofrido em menos de 3 anos. O homem que um dia havia sido humilhado por cartões recusados em público, agora encontrava verdadeira riqueza em conquistas que transcendiam qualquer medição financeira. Uma família unida, uma empresa ética, uma fundação que ajudava centenas de pessoas e principalmente a paz interior que vinha de viver de acordo com princípios genuínos. Vocês sabem qual foi o melhor investimento que já fiz? Perguntou Rafael durante o jantar de aniversário, olhando para Cristiane e Luna. Foram os R$ 15 que uma menina generosa me ofereceu quando eu estava perdido. Esse foi o único dinheiro que me trouxe retorno infinito. Luna riu da brincadeira, mas Cristiane percebeu a profundidade emocional das palavras do marido. A Fundação Luna anunciou naquele mês que havia atingido a marca de 500 famílias beneficiadas e estava expandindo suas operações para outros estados do Norte e Nordeste. Rafael havia descoberto que usar riqueza para multiplicar oportunidades era infinitamente mais gratificante que simplesmente acumular patrimônio pessoal. Cada criança que recebia tratamento através da fundação representava um pequeno milagre que justificava toda a mudança radical que ele havia feito em sua vida. Vinícius, o ex-sócio, havia sido condenado a 8 anos de prisão e perdera todo o seu patrimônio para ressarcimento de danos causados pelos esquemas corruptos. Durante o julgamento, Rafael havia sido chamado para depor como testemunha e foi confrontado com o homem que um dia considerara amigo próximo. Vinícius, visivelmente derrotado, disse apenas: "Espero que sua consciência limpa valha toda a fortuna que você perdeu por causa dela." "Valeu", respondeu Rafael sem hesitação. "E muito mais." A resposta resumiu perfeitamente a perspectiva de alguém que havia descoberto que verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro acumulado, mas em vidas positivamente impactadas e em paz interior conquistada através de escolhas éticas. Rafael sabia que havia encontrado finalmente o caminho para uma felicidade autêntica e duradoura. 6 anos depois da primeira consulta médica, que havia assustado toda a família, Luna completou 18 anos como uma jovem saudável, brilhante e determinada a seguir os passos do Dr. Silva na medicina. A casa no Coroado havia se transformado em um lar ainda mais acolhedor com a chegada de Miguel, o filho que Rafael e Cristiane tiveram 3 anos após o casamento e que agora corria pelo quintal pequeno com a energia típica de uma criança de 3 anos. A rotina matinal da família Barbosa Santos havia se estabelecido ao longo dos anos com a harmonia de pessoas que aprenderam a valorizar momentos simples. Rafael acordava às 6 da manhã para preparar café e organizar o café da manhã, enquanto Cristiane se arrumava para o trabalho na Fundação Luna, onde agora ocupava o cargo de coordenadora geral de atendimento às famílias. Luna estudava para o vestibular de medicina na mesa da cozinha, cercada de livros e resumos, demonstrando a mesma determinação que havia caracterizado sua luta contra a doença anos antes. O Colégio Santa Rosa havia se tornado uma segunda casa para Luna durante o ensino médio, não apenas pelos estudos excepcionais que realizava, mas pelo programa de voluntariado social que havia criado junto com Amanda Lima, que continuara como mentora e amiga da família. Luna organizava visitas regulares de estudantes da escola a hospitais públicos, criara um programa de aulas de reforço para crianças carentes e se tornara uma das alunas mais respeitadas da instituição que um dia a havia recebido com preconceito. Durante a formatura do ensino médio, que aconteceu em uma cerimônia emocionante no auditório da escola, Luna foi escolhida como oradora da turma. Seu discurso, cuidadosamente preparado, mas entregue com naturalidade tocante, falou sobre segundas chances, sobre como pessoas podem mudar quando encontram propósitos maiores que elas mesmas, e sobre a importância de usar privilégios para ajudar quem mais precisa. "Há 8 anos", disse Luna do púlpito, olhando diretamente para Rafael e Cristiane na plateia. "Eu era uma menina pobre que sonhava estudar em uma escola como esta. Quero ser médica, não para ter status social, mas para continuar a missão que minha família me ensinou.
Usar nossos talentos para cuidar de quem precisa. A plateia se emocionou visivelmente durante o discurso, especialmente quando Luna agradeceu nominalmente a todas as pessoas que haviam contribuído para sua jornada. Cristiane, que me ensinou dignidade, Rafael, que me mostrou bondade, Amanda, que me ensinou conhecimento, e até mesmo a diretora Helena, que me ensinou perseverança, quando duvidou de mim inicialmente, mas depois se tornou uma das minhas maiores apoiadoras. Após a cerimônia de formatura, a família reuniu-se em casa para uma comemoração íntima que incluiu vizinhos, funcionários da empresa, beneficiários da fundação e as pessoas que haviam se tornado família escolhida ao longo dos anos. Hoje sou uma jovem que aprendeu que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no que fazemos com o que possuímos. João e Lucia Barbosa, agora com mais de 70 anos, observavam o neto Miguel brincar no mesmo quintal onde haviam visto Rafael reconstruir sua vida e encontrar seu verdadeiro propósito. Sabe, disse João para Rafael durante a festa, quando você era pequeno, sua mãe sempre dizia que você tinha um coração grande, mas que o mundo ia tentar ensinar você a ser egoísta. Que bom que você lembrou quem sempre foi por dentro. As palavras do pai tocaram Rafael profundamente, representando uma aprovação que ele não sabia que estava buscando há décadas. 2 semanas após a formatura, chegou a notícia que toda a família esperava com ansiedade. Luna havia sido aprovada em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal do Amazonas, com a maior pontuação já registrada na história do curso. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade e a casa da família recebeu visitas de congratulações durante toda a semana. O Dr. Silva, que havia acompanhado Luna desde o diagnóstico da anemia aplástica, fez questão de visitar pessoalmente a família para parabenizar sua ex-paciente. Luna, disse ele com orgulho paternal, você é prova viva de que a medicina não trata apenas doenças, mas transforma vidas. Mal posso esperar para ter você como colega daqui a 6 anos. O médico havia se tornado um amigo próximo da família e, frequentemente, participava de eventos da Fundação Luna. A entrada de Luna na universidade marcou também uma nova fase para a Fundação Luna, que decidiu criar um programa de bolsas de estudo para jovens carentes interessados em cursos da área de saúde. Luna seria a primeira bolsista do programa, não porque precisasse financeiramente, mas para simbolizar o ciclo completo de transformação que a Fundação representava, de receptora de cuidados médicos a futura provedora de cuidados para outros. Rafael, agora com 43 anos, havia encontrado o equilíbrio perfeito entre suas responsabilidades empresariais e seu comprometimento social. A Barbosa Empreendimentos se consolidara como referência em habitação popular sustentável, desenvolvendo projetos inovadores que combinavam responsabilidade ambiental com acessibilidade financeira. A empresa empregava mais de 200 trabalhadores, a maioria recrutada nas próprias comunidades onde os projetos eram desenvolvidos. Durante uma entrevista para uma revista de negócios que queria contar sua história de transformação pessoal e empresarial, Rafael foi perguntado sobre qual havia sido o momento decisivo em sua mudança de perspectiva. Sua resposta, que se tornaria uma citação famosa nos círculos empresariais de Manaus, foi simples e direta. O momento decisivo foi quando uma criança de 9 anos me ofereceu tudo o que tinha para me ajudar. Percebi que eu, com toda a minha riqueza, nunca havia feito um gesto tão generoso na vida. Cristiane, agora com 39 anos, havia se tornado uma das figuras mais respeitadas no terceiro setor de Manaus. Sua experiência pessoal como mãe de uma criança com doença grave, combinada com sua inteligência natural e determinação, fizera dela uma administradora excepcional. A Fundação Luna, sob sua coordenação, havia se expandido para 10 estados brasileiros e ajudado mais de 2.000 famílias em situações similares a que eles próprios haviam enfrentado. O programa mais inovador da Fundação era o Rede de Apoio Familiar, onde famílias que já haviam passado por experiências médicas difíceis se voluntariavam para acompanhar novas famílias que enfrentavam diagnósticos similares. Cristiane havia descoberto
que o apoio emocional de pessoas que realmente compreendiam a situação era tão importante quanto o suporte financeiro para tratamentos. Miguel, o caçula da família, crescia em um ambiente onde valores de solidariedade e responsabilidade social eram naturais como respirar. Com apenas 3 anos, ele já demonstrava a mesma bondade espontânea que havia caracterizado Luna na idade dele. Durante visitas a eventos da fundação, Miguel distribuía abraços e sorrisos para crianças hospitalizadas, mostrando que gentileza não é ensinada, mas absorvida através de exemplos consistentes. A transformação de Rafael havia inspirado outros empresários de Manaus a repensar suas próprias práticas e prioridades. Um grupo informal de empresários conscientes se reunia mensalmente na sede da Fundação Luna para discutir formas de equilibrar lucro com responsabilidade social. Esses encontros resultaram em parcerias que multiplicaram o impacto social de várias empresas da região. Amanda Lima havia completado mestrado em Educação Inclusiva e se tornado uma das principais especialistas do norte do país em metodologias educacionais para crianças que enfrentam desafios médicos ou sociais. Sua tese de mestrado foi baseada no acompanhamento da trajetória acadêmica de Luna. Documenting como suporte familiar adequado pode superar qualquer barreira socioeconômica na educação. Durante o primeiro semestre na universidade, Luna se destacou imediatamente entre os colegas, não apenas pelo desempenho acadêmico excepcional, mas pela maturidade e perspectiva de vida que havia desenvolvido através de suas experiências. Professores comentavam que ela fazia perguntas mais profundas sobre ética médica e relacionamento com pacientes que estudantes muito mais velhos. Luna também criou na universidade um projeto de extensão chamado Medicina Humanizada, onde estudantes de medicina visitavam regularmente famílias carentes com crianças doentes, oferecendo não apenas orientações de saúde básica, mas principalmente companhia e apoio emocional. O projeto rapidamente se expandiu para outras universidades e se tornou modelo nacional de responsabilidade social acadêmica. O primeiro Natal da família, após o ingresso de Luna na universidade, foi celebrado na mesma casa simples no Coroado, mas agora com presença simbólica de centenas de famílias que haviam sido tocadas pela transformação de Rafael. Cartas de agradecimento chegavam diariamente de pais cujos filhos haviam recebido tratamento através da fundação, empresários que haviam mudado práticas após conhecer a história da família, e jovens que se inspiraram em Luna para buscar carreiras na área de saúde. Durante a ceia de Natal, Rafael fez um brinde que resumiu perfeitamente a jornada extraordinária que todos haviam percorrido. Há 10 anos, eu era um homem rico que se sentia pobre por dentro. Hoje sou um homem que descobriu que a verdadeira riqueza está em ser amado, em amar, e em usar o que temos para multiplicar amor no mundo. Obrigado, Luna, por ter me oferecido R$ 15 naquele dia no supermercado. Foi o melhor negócio da minha vida. Luna, agora uma jovem confiante prestes a completar 19 anos, sorriu e respondeu: Tio Rafael, aqueles R$ 15 se transformaram em milhões de sorrisos, centenas de famílias ajudadas e uma lição que vou levar para sempre. Pequenos gestos de bondade podem mover montanhas e transformar vidas completamente. A conversa foi interrompida por Miguel, que correu para o colo de Rafael, carregando um desenho que havia feito na escola. O desenho mostrava uma família grande com muitas pessoas de mãos dadas, e no centro, uma menina oferecendo algo para um homem triste que depois ficava feliz. Papai, a professora pediu para desenhar minha família, mas nossa família tem muita gente boa, disse Miguel com alegria. Rafael olhou o desenho e percebeu que Miguel havia capturado perfeitamente a essência da transformação que todos haviam vivido. Família não são apenas as pessoas que moram na mesma casa, mas todos aqueles que escolhemos amar e cuidar. A casa no Coroado havia se tornado centro de uma rede de relacionamentos baseados em afeto genuíno e propósito compartilhado. No final daquele ano, a Fundação Luna organizou seu maior evento beneficente até então, reunindo mais de 1.000 pessoas no Centro de Convenções de Manaus.
O tema do evento era 10 anos de transformação, celebrando não apenas os resultados quantitativos da fundação, mas as histórias humanas que representavam mudanças profundas em centenas de famílias. Luna foi convidada a falar como representante das pessoas que haviam sido beneficiadas pela fundação, mas escolheu dividir o palco com outras 5 jovens que também haviam superado doenças graves e alcançado conquistas acadêmicas significativas. Juntas, elas contaram histórias que demonstravam como investir em saúde e educação de crianças carentes produz resultados que beneficiam toda a sociedade. Esta fundação salvou minha vida 2 vezes, disse Luna durante sua apresentação. Primeiro, pagando meu tratamento médico quando eu era criança. Segundo, me ensinando que tudo o que recebemos na vida deve ser usado para ajudar outras pessoas. Hoje, estudando medicina, sei que vou passar o resto da vida retribuindo o que recebi, multiplicando cuidado e bondade para famílias que estão passando pelas mesmas dificuldades que minha família passou. O evento arrecadou recursos suficientes para expandir ainda mais as operações da Fundação, mas o impacto mais significativo foi inspirar dezenas de outras organizações similares em diferentes regiões do Brasil. A história de Rafael, Cristiane e Luna havia se tornado símbolo nacional de como transformação pessoal pode gerar impacto social multiplicador. 3 meses antes de Luna completar 20 anos, a família recebeu uma visita inesperada. A operadora de caixa do supermercado, que havia presenciado o primeiro encontro entre Rafael e Luna 10 anos antes. Ela havia acompanhado a trajetória da família através da mídia local e queria conhecer pessoalmente as pessoas por trás da história que inspirara sua própria família a se engajar em trabalhos voluntários. Eu nunca esqueci aquele dia, disse ela para Luna durante uma tarde de conversa na sala da casa. Vi uma menina pequena oferecer tudo o que tinha para ajudar um estranho e pensei, que família especial deve ser essa? Hoje sei que não era especial antes, mas se tornou especial através das escolhas que fizeram depois. A observação capturou perfeitamente como transformação autêntica irradia para além das pessoas diretamente envolvidas. Durante a comemoração do 20º aniversário de Luna, realizada na mesma praça do bairro onde Rafael havia crescido, centenas de pessoas se reuniram para celebrar não apenas uma data pessoal, mas um marco simbólico de esperança e renovação. A festa, organizada pela comunidade, contou com apresentações musicais de jovens locais, barracas de comida preparada por famílias do bairro e atmosfera de alegria coletiva que representava o melhor da solidariedade amazônica. Rafael, observando Luna dançar com Miguel no centro da praça, enquanto Cristiane conversava animadamente com amigas de diferentes épocas de suas vidas, sentiu uma gratidão profunda que superava qualquer emoção que havia experimentado durante os anos de sucesso financeiro. Aquela sensação de plenitude, de vida vivida com propósito autêntico, era o verdadeiro tesouro que havia descoberto através da generosidade de uma criança. Durante seu discurso final da noite, Luna anunciou que havia sido selecionada para um programa de iniciação científica em pediatria oncológica, área que escolhera para a especialização em homenagem ao Dr. Silva e a todas as crianças que conhecera durante seu próprio tratamento. Quero ser a médica que outras crianças como eu precisam, disse ela com emoção. Quero curar não apenas doenças, mas também medo e desesperança. Naquele momento, sob as estrelas amazônicas que brilhavam sobre a praça onde tinha brincado quando criança, Rafael compreendeu que a transformação iniciada por R$ 15 oferecidos por uma menina generosa havia criado um ciclo infinito de bondade. Luna se tornaria médica para cuidar de outras crianças, que cresceriam inspiradas por sua história e encontrariam suas próprias formas de multiplicar cuidado e amor pelo mundo. A festa terminou com toda a comunidade cantando junto uma música que alguém havia composto sobre a família, contando em versos simples como um homem perdido encontrou o caminho de casa quando uma menina lhe mostrou que riqueza verdadeira está no coração. A melodia, simples mas emocionante, se tornou hino informal da Fundação Luna e era frequentemente cantada durante eventos beneficentes.
Quando voltaram para casa naquela madrugada, Rafael carregando Miguel, que dormia em seus braços, e Cristiane e Luna conversando baixinho sobre planos para o futuro, ele parou por um momento na porta da casa simples, que havia se tornado o centro de um universo de amor e propósito. "Obrigado", disse ele em voz baixa, olhando para o céu estrelado. Não sabia exatamente para quem ou para o que estava agradecendo, mas sentia a necessidade de expressar a gratidão imensa que carregava por ter tido a oportunidade de descobrir que sucesso verdadeiro não se mede em patrimônio acumulado, mas em vidas positivamente transformadas e em amor genuinamente compartilhado. E assim chegamos ao final dessa jornada emocionante, que nos mostrou como um simples gesto de bondade pode transformar completamente o destino de uma pessoa e criar ondas de transformação que se espalham por gerações. A história de Rafael, Cristiane e Luna nos ensina que a verdadeira riqueza não está em quanto possuímos, mas em como usamos o que temos para fazer diferença na vida de outras pessoas. Se esta narrativa tocou seu coração como esperamos, não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a continuar compartilhando histórias que falam direto à alma. Conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e como essa história te inspirou. Temos uma playlist especial, com outras narrativas igualmente emocionantes esperando por você. Obrigado por embarcar nessa viagem emocional conosco e lembrem-se sempre, pequenos gestos de bondade podem mover montanhas e transformar o mundo ao nosso redor.